Graças a paz, irmãos. Que privilégio poder voltar aqui. Eu acho que o pastor Sérvulo ficou constrangido que eu falei que ele nunca me chamava para pregar, ele já me chamou 2 vezes em um mês. Irmãos, abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. O bom de pregar num espaço menor é que a mensagem anterior ainda está fresca na memória. Da última vez que estivemos aqui, nós falamos do capítulo 9 até o verso 27. E a gente viu o apóstolo Paulo, ele confrontando os irmãos acerca do mau uso da liberdade cristã. Ele começa esse argumento no capítulo 8 com uma pergunta simples. Eles perguntam se pode ou não pode comer carne oferecida a ídolos. O apóstolo ele usa dessa oportunidade para ir mais fundo, para tocar em assuntos que talvez estivesse passando despercebido na vida daqueles irmãos. E a tese da carta de 1 Coríntios é: todo crente, quando tira os olhos de Jesus, pode ir longe demais na sua caminhada. Então, quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós podemos caminhar longe demais. E, por vezes, ter a nossa caminhada semelhante à dos incrédulos. É possível que nós, salvos em Cristo Jesus, por tirarmos os nossos olhos de Cristo, caminhemos lado a lado com incrédulos, de forma que nós talvez nem soubéssemos mais discernir quem é quem. Que terrível, meus irmãos. Que terrível é olhar para alguém que por vezes esteve caminhando ao lado do Senhor, ao lado do povo de Deus, proclamando as verdades de Deus, mas que por negligência voltou o seu coração para as coisas desse mundo. Nós estamos, nesse momento, tendo temporada de acampamento, lá na Palavra da Vida. E uma das coisas que eu sempre falo para a equipe, quando a gente está no treinamento, é que a gente tem um mural com algumas fotos de algumas equipes antigas. E é muito fácil perceber nessas fotos aqueles que abandonaram o caminho do Senhor. Aqueles que, por vezes, estiveram ombro a ombro conosco, ensinando para aqueles acampantes quem Deus é, ensinando para aqueles acampantes sobre Cristo Jesus, a sua obra, a história da redenção, mas que hoje muitos deles não só estão longe do Senhor, como alguns, inclusive, militam contra a causa do Evangelho. Isso é muito triste. E o apóstolo Paulo, ele começa a dar advertências aqui no capítulo 10, de que, por vezes, quando tiramos os olhos do Senhor, nós nos assemelhamos a esses inimigos da cruz. Então nós precisamos estar atentos. Leia comigo dos versos 1 a 13 do capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque por meio dela nós podemos caminhar firmes no mundo mal. Nos ajuda a compreender o que o Senhor quer nos ensinar e que nós possamos, Deus, ser sal e luz no mundo mal. Em nome de Jesus, amém. Irmãos,
O apóstolo Paulo, ele apresenta aqui o seu terceiro argumento, ainda no contexto da liberdade cristã. No primeiro, ele apresenta o conceito: a minha liberdade, ela serve ao Senhor quando o meu objetivo é a glória do Senhor. Então ele começa a dizer sobre comer ou não comer carne. Pode ou não pode? Ele fala, pode comer carne e não pode comer carne. Você só pode fazer algo se o seu objetivo é a glória de Deus. E ele termina o capítulo 8 dizendo que se comer carne faz o meu irmão tropeçar, nunca mais eu comerei carne. Porque o objetivo da vida do crente não é si mesmo, não é o louvor de si mesmo, mas é a ascensão do nome de Cristo, a glória de Deus, é fazer o seu nome conhecido em toda a terra. Então, se a minha liberdade tem trazido vergonha ao nome de Jesus, essa liberdade está sendo mal utilizada. No capítulo 9, ele usa o seu próprio exemplo, e é o segundo argumento, é a aplicação na sua vida. Como Paulo aplicava esse conceito de liberdade? Simples, ele tinha uma série de direitos enquanto apóstolo, mas quando ele vai pregar a palavra aos coríntios, lá em Atos 18, ele mostra que ele foi fazer tendas. Ele não usou dos seus direitos apostólicos, porque ele pensou que talvez, ao fazer uso dos seus direitos, a mensagem do evangelho fosse maculada para aqueles irmãos, porque a igreja era muito difícil. Talvez aquilo pudesse ser um empecilho para que eles ouvissem a palavra do evangelho. Então Paulo decide abrir mão dos seus direitos, e ele usa a si mesmo como exemplo da aplicação desse conceito. Agora, no capítulo 10, ele está direcionando os olhos dos coríntios para a história. Ele está mostrando como na história existem perigos de você não ter a glória de Deus como o critério para a sua vida. E ele vai começar a apontar aqui alguns acontecimentos da história de Israel que mostram como muitas vezes o mau uso do seu relacionamento, o mau uso da sua liberdade pode trazer consequências severas. E ele apresenta isso nesses versículos de 1 a 13 em 3 advertências que eu gostaria de destacar com os irmãos. A primeira advertência está nos versos 1 a 5. E a primeira advertência ela está muito clara. A nossa confiança, ela não deve se apoiar em méritos pessoais. A nossa segurança, a nossa certeza de salvação, ela não deve ser apoiada na tradição. Ela não deve ser apoiada no berço. Nós nascemos na família tal. Ou nós nascemos com uma condição financeira muito boa. Ou qualquer contexto externo a nós. Ele começa o verso primeiro dizendo assim, irmãos, não quero que ignoreis. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês sejam, que vocês desconheçam a história. E aqui o termo usado é um termo que tem a ver com o desconhecimento, mas não só isso. Tem a ver com a não compreensão de alguma coisa, ou com simplesmente o fato de você decidir deliberadamente ignorar uma verdade. Nós vivemos em tempos onde a mensagem do evangelho ela tem sido sistematicamente maculada. Ela tem sido sistematicamente enfraquecida por discursos humanistas. Nós vivemos um evangelho que tem muito mais uma ênfase no impacto social do que no impacto eterno. No nosso país tem crescido uma vertente evangelical que abraça uma teologia identitária, de tal forma que os crentes, por vezes, não sabem qual é o objeto da sua fé. Perguntas simples que se faz para um crente hoje, como por exemplo, se você morrer hoje, meu irmão, você vai para onde? Perguntas básicas. Como nós podemos alcançar a salvação? Essas perguntas, elas não são tão simplesmente respondidas mais nos dias atuais. A gente trabalha no acampamento com crianças e adolescentes e nossa orientação para os conselheiros é que essa seja a primeira pergunta que ele faz para um acampante. Ah, você é crente? Sou. Que maravilha, se você morrer hoje, você vai para onde? Não sei. Não, calma, meu irmão. Em que você crê? Não, eu creio que Deus é bom, eu creio que a sua misericórdia dura para sempre. Certo, maravilha, mas e você? Ah, não, eu sou bom também. Tranquilo. Eu obedeço meus pais. Eu sou um bom aluno. É por isso que eu vou para o céu. Meus irmãos, é possível que nos nossos arraiais as pessoas estejam compreendendo errado a graça de Deus. E estejam se apoiando nas suas próprias forças para caminhar diariamente.
E isso é um erro terrível, e o apóstolo Paulo ele nos adverte quanto a isso. Ele traz aqui a perspectiva de que, na história de Israel, muitos foram aqueles que caminharam confiando na sua própria força, e o fim deles foi terrível. João Calvino, quando ele aponta a perspectiva de como é importante lembrarmos da nossa história, ele fala que a história é uma mestra de vida, pois as Sagradas Escrituras mostram não apenas o que devemos fazer, mas também o que devemos evitar. Se nós não conhecemos a nossa história, nós não conhecemos aquilo que a palavra de Deus revela, nós vamos errar. Nós vamos caminhar ao relento, nós vamos caminhar como um barco à deriva. O livro de Juízes, no capítulo 2, ele mostra que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Quando olhamos para a trajetória, para as guerras de conquistas descritas lá em Josué, nós vemos o povo confiando em Deus. Nós vemos grandes vitórias. Nós vemos as muralhas de Jericó caindo, sem que o povo necessitasse brandir uma espada, porque Deus estava lutando por eles. Mas em algum momento, aquela geração, ela morre, e uma nova geração surge que não conhece o Senhor. E a partir daí nós vemos aquele ciclo de falhas de juízes. O povo fez o que era mal aos olhos de Deus. E Deus levantou um povo para os oprimir. E novamente o povo faz o que é mal aos olhos de Deus. E por aí vai. E a gente vê aquela espiral descendente, que é o livro de Juízes. Porque o povo se esqueceu de Deus. Mas quando olhamos para esse esquecimento, não devemos entender que é um esquecimento de alguém que não conhece o nome de Deus. Ou as obras de Deus. Ou a história sobre Deus, mas é um povo que não tem um relacionamento com o Senhor, que vive um formalismo religioso, que vai para a igreja todo domingo às vezes, que dá o dízimo, mas que não tem um relacionamento pessoal e profundo com o Deus das Escrituras. Nós não devemos confiar nos nossos méritos pessoais, porque, caso contrário, nós teremos uma religião formalista. E é isso que ele apresenta aqui nos versos 3 no verso 2 até o verso 4. Olha os termos que o apóstolo Paulo usa aqui. Eles foram batizados na nuvem como no mar. Eles comeram de um manjar espiritual. Eles beberam de uma fonte espiritual. Eles tiveram contato com a bênção do Senhor. Eles viram os milagres. Eles provaram do dom espiritual. Esse texto, ele se aproxima muito com a narrativa do autor aos Hebreus, no capítulo 6. Quando ele fala de pessoas que desfrutaram dos dons espirituais. Homens e mulheres que viram o mover de Deus. Mas que aquilo não foi suficiente para gerar um arrependimento genuíno. Aqueles homens e mulheres, eles viviam dentro do arraial. Eles conheciam as obras de Deus, mas aquilo não penetrou no coração deles. Há um perigo muito grande de vivermos num formalismo religioso, de participarmos aqui dos sacramentos, de termos nascido num berço evangélico, mas que isso não signifique que nós tenhamos tido um encontro verdadeiro com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele acende a nossa atenção para o perigo de uma apatia espiritual, de uma vida que seja puramente legalista. João Crisóstomo, ele declara que a apatia espiritual é o veneno da alma. É o adormecimento da consciência, o enfraquecimento da fé e o entorpecimento do amor a Deus e aos outros. Nós vivemos uma religião vazia, e uma religião vazia, ela não tem valor algum. Ele continua dizendo que devemos vigiar constantemente contra essa letargia espiritual e buscar renovar nosso fervor pela vida em Cristo. No capítulo 9, o apóstolo Paulo encerra dizendo que ele esmurra o próprio corpo e o reduz à servidão, porque ele sabe o que pode acontecer com ele se ele tirar os olhos do Senhor. Ele sabe que a tendência da sua carne é amar o mundo. A tendência da sua carne é caminhar segundo os desejos do próprio coração. É por isso que ele esmurra o próprio corpo. E ele apresenta aqui que não fazê-lo pode trazer consequências muito severas. Nós não devemos confiar nos nossos próprios méritos. Em João capítulo 8, há um debate entre Jesus e os fariseus.
E a consciência daqueles homens estava cauterizada a tal ponto que eles criticavam o Messias, eles criticavam o Filho de Deus e eles achavam que eles eram filhos de Deus. E o Senhor Jesus fala para eles: vocês são filhos dos Satanás. Vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. E como acontece em qualquer pessoa que não tem o constrangimento dado pelo Espírito Santo, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, aqueles homens não se arrependem, aqueles homens insurgem contra Cristo, porque eles estão longe de Deus. Eles não seguem a palavra de Deus, eles seguem simplesmente a religião que eles mesmos estabeleceram, a religião que eles seriam capazes de cumprir. Eles baixam o padrão de Deus a tal ponto que eles podem andar olhando para os lados e se sentindo superiores. Aqueles homens se tornaram formalistas quanto à sua religião. E a consequência disso é que eles se tornaram cínicos quanto à santidade de Deus. Meus irmãos, quando confiamos nos nossos próprios méritos, quando confiamos na nossa tradição religiosa, ao invés de confiarmos no Senhor, nós nos tornamos cínicos quanto à santidade de Deus. Nós achamos que podemos oferecer qualquer tipo de culto que Deus vai aceitar. Quando olhamos para esse tipo de cinismo, uma das frases que mais vem à tona é: minhas intenções são boas. Quem é você para julgar o meu coração? Eu lembro que logo quando teve aquele boom dos teólogos coaches, e existiam alguns que lançavam vídeos no YouTube, vídeos curtos, de 5 minutos, e que tinham milhares de visualizações em dias, assim, muitas, e falando coisas absurdas sobre Deus e sobre sua palavra, mas que afagavam o ego de quem os ouvia. Quando levantava alguém no comentário e dizia: isso não está nas Escrituras, essa teologia é puramente especulativa, é da cabeça dele, é um emocionalismo vazio, muitos outros se levantavam para dizer: quem é você para julgar as intenções desse homem? Pelo menos ele está fazendo alguma coisa. E você, o que está fazendo? E nós começamos a julgar a relevância pela aceitação. Tal ministério é mais relevante porque olha quantas pessoas estão seguindo esse homem. Tal ministério é mais relevante porque olha quantas pessoas estão chorando quando ele abre a boca e fala. Olha quanto ele está acumulando de riquezas, olha o quanto ele está em evidência, olha quem está caminhando com ele. Meus irmãos, quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos na nossa própria força, nós nos tornamos cínicos quanto à santidade dele. Levítico capítulo 10 mostra isso muito claramente. Arão faz sacrifícios, a glória de Deus enche o tabernáculo, a festa, porque Deus está agora aceitando, Ele está agora se relacionando plenamente com o seu povo. Ele está agora no meio do povo, isso é uma bênção. E naquele momento de alegria, os filhos de Arão, eles pegam cada um seu incensário, e eles levam fogo estranho. Eles fazem aquilo que Deus não prescreveu. Eles começam a se aproximar de Deus, não por causa daquilo que Deus determinou que eles deveriam fazer, mas agora eles fazem aquilo que o coração deles está mandando. E eles se aproximam de Deus nas suas próprias intenções, e sinceramente, quando nós olhamos para o texto, nós não conseguimos enxergar ali nenhum tipo de leviandade deles. Eles não estão indo lá para provocar o Senhor. É possível que eles tenham boas intenções ali. É possível que eles estivessem felizes, como todo o povo. Mas Deus não quer de nós boas intenções. Deus quer de nós fidelidade. A obediência é o critério do amor. O Senhor Jesus, ele fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama. Então não adianta nós ficarmos fechando os olhos, abraçando o peito, levantando as mãos, cantando louvores ao Senhor, se nós não fazemos a vontade dEle. Se na hora que aquilo mexe com o meu conforto, eu dou para trás. Isso não é o culto que o Senhor espera de nós. O apóstolo Paulo fala no verso 5 que Deus não se agradou da maioria deles e por causa disso eles ficaram prostrados no deserto. Quando olhamos para a narrativa dos espias voltando,
E eles apresentando um medo real. Aquela terra é boa. Eles falam, mas o povo que domina aquela terra são gigantes. Eles são grandes demais. E a Bíblia fala que por causa disso, aquela geração inteira fica no deserto. E é possível que, se você ler esse texto com os olhos da modernidade, com os olhos do tempo, você diga assim: como Deus é severo. Não precisava de tudo isso. Era só dar uma bronquinha. Nós vivemos em tempos difíceis, em tempos onde as pessoas são cínicas quanto à santidade de Deus. Deus é santo, e diante de Deus, todos nós reconhecemos a nossa pecaminosidade. Não existe ninguém bom, não há um justo sequer, e enquanto não percebermos isso, nós iremos caminhar nesse cinismo, e iremos achar que temos algo a oferecer ao Senhor. A primeira advertência que Paulo nos dá aqui, é que nós não podemos confiar nos nossos próprios méritos. Nós devemos colocar a nossa confiança unicamente no Senhor. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos esquecer que somos totalmente dependentes dele. E o texto segue numa segunda advertência, porque no verso 6 ele fala: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ele aponta para aqueles irmãos. Eles tinham conhecimento sobre Deus, eles participavam das reuniões, eles desfrutaram das coisas de Deus, eles viram os milagres, mas Deus não se agradou deles. E Paulo vai dizer por que Deus não se agradou deles. Porque eles cobiçaram as coisas más. Eles desejaram aquilo que não era para ser desejado. Eles olharam para aquilo que o mundo oferecia e eles quiseram aquilo mais do que agradar o Senhor. O termo que Paulo usa aqui, que é usado para cobiça, ele fala sobre um desejo profundo e intenso. Nem todas as vezes que esse texto é usado nas Escrituras é relacionado a algo ruim. Por exemplo, o Senhor Jesus, na última ceia, ele fala que ele está desejoso de tomar a ceia com seus apóstolos mais uma vez. E o termo usado lá é justamente epitomia, é o mesmo termo. É um desejo intenso e profundo. O problema é que, quando esse desejo intenso e profundo não está no Senhor, ele é destruidor. Quando ele não está no Senhor, ele é devastador. Porque, como o apóstolo Paulo nos apresenta nestes exemplos, esse desejo intenso e profundo, quando ele é direcionado para algo que o meu coração comanda e não o Senhor, ele traz idolatria. Ele traz imoralidade. Ele traz incredulidade e, por fim, ele nos leva a uma rebeldia aberta quanto ao Senhor. Esses exemplos que ele cita aqui, no verso 7, por exemplo, ele fala: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Ele faz uma alusão a Êxodo 32 até 34, com bezerro de ouro. Moisés sobe até o monte, e Moisés está com Deus, recebendo os termos da aliança. Ele está justamente recebendo o padrão moral de Deus, enquanto o povo está lá embaixo, e o povo fica ansioso, o povo fica impaciente. Eles veem o monte, eles veem as nuvens, eles veem os raios, e eles falam: Moisés morreu. Ninguém que estivesse diante de Deus por tanto tempo assim ia sobreviver. Se voltarmos no tempo, a gente vai ver que quando Deus ele aparece, ele desce no monte, e o povo fica em pânico. E Deus fala: ninguém toque no pé do monte, nem uma pessoa, nem um animal, nada, porque quem fizer isso vai morrer. Mas Moisés pode subir ao monte. E Moisés sobe no monte, e ele fica muito tempo lá. E o coração inquieto daqueles irmãos começa a se desesperar. E eles viram para Arão e falam: Arão, faz um Deus que vá diante de nós. E quando Arão faz o bezerro, eles olham para aquela estátua feita dos seus próprios utensílios, dos seus brincos, dos seus colares, das suas pulseiras. Eles deram o material para fornecer aquele Deus.
E quando Arão prepara aquele bezerro, eles declaram: eis aqui o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Eles ansiavam por um Deus que eles pudessem controlar. Eles ansiavam por um Deus que a mão deles pudesse virar, torcer para onde eles quisessem ir. Até hoje é assim. Nós temos, na nossa cultura evangélica, o costume de decretar coisas e de forçar a mão de Deus para os nossos próprios desejos. Meus irmãos, os nossos desejos, quando estão fora do Senhor, eles nos levam à idolatria. Mas não só isso. O apóstolo Paulo, ele também apresenta a imoralidade como uma consequência. Ainda no texto de Êxodo 32, quando Moisés desce e ele olha aquela visão deplorável da idolatria, o povo tinha se assemelhado ao Deus que estava adorando. Eles estavam em atitudes animalescas no arraial do povo de Deus. Existe um teólogo, o Greg Beale, ele escreveu um livro chamado Você se torna aquilo que adora. E nesse texto fica claro, o povo de Israel, o povo da aliança, o povo que caminharia com o único Deus vivo, tinha se assemelhado a um bando de animais. Estavam loucos, insanos, no arraial de Deus, se prostituindo abertamente. Os nossos desejos, eles são um forte indício de quem estamos adorando. A segunda advertência que o apóstolo Paulo traz para nós é que nós precisamos cuidar dos nossos desejos. O que nós estamos desejando? Esses desejos, eles apontam para quem estamos adorando. Além disso, no capítulo 21 de Números, eles mostram que eles provocam Moisés e eles questionam a provisão de Deus. E isso mostra que eles não acreditavam que o Deus que os livrou do Egito tinha poder para os manter no deserto. A incredulidade tinha tomado o coração daqueles homens por causa dos seus desejos. E por fim, uma rebeldia aberta. Em determinado momento, o povo de Deus, falando ainda contra Moisés e contra o Senhor, fala assim: levantemos um capitão, rejeitemos ao Senhor e a Moisés e voltemos ao Egito. Olha que absurdo. Levantemos aqui no povo um capitão que nos leve de volta para a terra da escravidão, porque lá é melhor do que estar com o Senhor. Quando nós olhamos para esses exemplos, para essas histórias, a tendência do nosso coração é nos distanciarmos deles. É olharmos para eles como sendo algo absurdo demais para que nós possamos cair. Mas todas as vezes que nós caímos nos mesmos pecados, todas as vezes que nós fechamos os olhos para as advertências que Deus nos traz, que nós paramos de ouvir as pessoas que, usadas por Deus, nos mostram que o nosso caminho não é um bom caminho, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos abertamente, deliberadamente, negando o Senhor. A primeira advertência que o apóstolo Paulo nos traz é que devemos colocar a nossa confiança unicamente no Senhor. Mas a segunda advertência nos lembra que nossos desejos são um forte indício de quem estamos adorando. O Salmo 73 mostra o salmista declarando que os pés dele quase tropeçaram, porque ele tirou os olhos do Senhor, e ele começou a desejar aquilo que o ímpio tem. Você já olhou para a prosperidade do ímpio e você quis ser ele? Olha que absurdo, nós estamos agora desejando ser como os inimigos de Deus. E o salmista ele fala: verdadeiramente Deus é bom, mas os meus pés quase tropeçaram, porque eu invejei o ímpio. Quando nós olhamos para as coisas más e cobiçamos essas coisas, nós entramos num caminho que nos levará à rebeldia aberta contra Deus. A terceira advertência que nós encontramos no texto está nos versos 11 até o 13. Se a primeira advertência nos lembra que nossa força e nossa confiança deve estar unicamente no Senhor,
A segunda advertência aponta que os nossos desejos, eles são um indício de quem estamos adorando. A terceira advertência mostra que a nossa própria força não é capaz de vencer os desejos do nosso coração. Não podemos confiar nas nossas forças. Os nossos desejos nos levam para longe do Senhor. Então, se nós não podemos confiar nas nossas forças e os nossos desejos nos levam para longe do Senhor, ela não é capaz de vencer esses desejos. A força do nosso braço não é capaz de vencer os desejos do nosso coração. O nosso coração, ele é mau. O nosso coração é desesperadamente corrupto. O nosso coração está constantemente fabricando ídolos para nós. Constantemente. E essa advertência nós vemos quando o apóstolo Paulo, no verso 12, fala: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você nasceu na igreja? Que bênção. Você conhece o catecismo inteiro desde criança? Que maravilha. A ortodoxia, ela é extremamente importante, mas ela não é suficiente. Quando olhamos para a história do profeta Jonas, isso fica claro. Jonas, ele desobedece abertamente a Deus. Deus o manda ir para Nínive e ele não vai. Ele vai para o outro lado. Ele vai para o outro lado. E quando a tempestade começa, Jonas está dormindo. Ele está completamente apático. Ele sabe que aquilo está acontecendo por causa dele. Mas ele não está nem aí. E aí os marinheiros estão desesperados. E os marinheiros começam a fazer perguntas e chegam em Jonas e: de onde é que você é? E aí a resposta de Jonas, ela deve ser uma advertência para nós também. Porque ele fala: eu sou servo do Deus do céu que criou o mar. Veja, eles estão no meio de uma tempestade e ele fala: eu sou o servo do Deus que criou isso aqui. E que tem poder para parar essa tempestade. Mas que não só isso, foi ele quem começou essa tempestade. E isso é por minha causa. Me joguem no mar que a tempestade para. Olha o nível de apatia desse profeta. Ele sabe que o que está acontecendo é por causa da sua desobediência. Mas ao invés dele dobrar os joelhos e pedir perdão e se arrepender, ele fala: eu prefiro morrer. Coração duro. Mas ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus dos céus, que criou o mar. Ele sabia que era um Deus poderoso para acabar com aquela tempestade. Ele sabia que era um Deus que estava criando aquela tempestade. No fim do livro, nós vamos ver que ele sabia que ele era rico em misericórdia. Perdoador. Ele tinha uma ótima teologia. Mas isso não se revertia numa prática. Ortodoxia é extremamente importante, mas não é suficiente. Porque os nossos desejos, eles não são vencidos pela nossa própria força. Deuteronômio 8, o Senhor Deus, por meio de Moisés, ele declara para aqueles irmãos: não tirem os olhos de mim, porque quando vocês entrarem numa terra boa, com casas que vocês não construíram, com celeiros que vocês não encheram, com cidades que vocês não edificaram, o seu coração vai se ensoberbecer, se vocês não olharem para mim. E a história mostra que é exatamente isso que acontece. Eles esquecem que não foi a força de seus braços que deu a terra para eles. Meus irmãos, é possível que nós esqueçamos que não foi a força do nosso braço que nos deu a vida eterna. Que não foi a força dos nossos braços que nos deu o nosso emprego, que nos deu a nossa vida acadêmica, mas foi o Senhor por meio da sua graça. Da mesma maneira, nós temos a tendência de esquecer que não foi pelos nossos méritos que nós conhecemos o Senhor. Os Gálatas, de alguma forma, fizeram essa dicotomia. Eles até achavam que tinha sido pela graça que eles tinham sido salvos, mas eles começavam a achar agora que era por meio da sua própria sapiência, dos seus próprios esforços, que eles iam manter uma santidade. Paulo chama esses homens de insensatos, loucos, tolos. E essa é uma das palavras mais duras que a Bíblia usa. Porque o tolo é aquele que fala no seu coração: não há Deus.
é o que vemos hoje como um ateísmo prático. Nós vemos para a igreja, nós cantamos, nós lemos a Bíblia, nós ouvimos pregações, mas as áreas da nossa vida são governadas por nós mesmos e não pelo Senhor. O tipo de educação que damos para os nossos filhos não tem nada a ver com Deus. O tipo de trabalho que eu acho não tem nada a ver com Deus. O tipo de curso que eu curso na universidade não tem nada a ver com Deus. Nós somos ateus práticos. A forma que eu me relaciono no meu namoro não tem nada a ver com Deus. A forma que eu me relaciono nas minhas amizades não tem nada a ver com Deus. O jeito que eu uso a internet não tem nada a ver com Deus. Nós somos ateus práticos. O apóstolo Paulo, ele nos exorta de que só há uma forma de nós vencermos os nossos desejos, e não é pela força do nosso próprio braço. Nós somos arrogantes e mesquinhos, temos memória seletiva e uma autoestima gigantesca. Quão terrível é achar que nós podemos caminhar por nós mesmos. Quão terrível é o coração do homem entregue a si mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele exorta aqueles irmãos a lembrarem que não há nada que eles tenham que não tenha sido dado por Deus. Então, é impossível que nós nos arroguemos como aqueles que são senhores de si mesmos, porque tudo que temos vem do Senhor. Se caminharmos olhando para nós mesmos, caminharemos uma estrada terrível e devastadora. Mas no verso 13, o apóstolo Paulo nos dá um bálsamo. Quando ele fala que não vem sobre nós tentação que nós não possamos suportar, ele fala assim, ó, Deus é fiel. Ele coloca, mas Deus é fiel. Ele mostra a podridão do nosso próprio coração. Ele mostra como nós podemos caminhar para longe de Deus. Ele mostra como nós somos insuficientes em nós mesmos. Mas ele fala assim, ó, mas Deus é fiel. E não permitirá, Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meus irmãos, Deus é fiel. O meu coração é mau, os meus desejos são maus, a minha força não é suficiente, mas Deus é fiel. Ele não nos deixa sós. Ele não nos entrega a nós mesmos. O autor aos Hebreus, ele fala que o Senhor disciplina todos aqueles que têm como filho. Então se alegre na disciplina, meu irmão, porque isso é Deus dizendo para você, você não está sozinho. Você não está solto. Quando temos filhos, nós entendemos um pouco melhor essa situação. Nós vemos o nosso filho agindo segundo o seu próprio coração. E quando nós vemos isso, nós não podemos deixá-los entregues. A Bíblia fala que se nós amarmos os nossos filhos, nós iremos discipliná-los. Porque nós não queremos eles entregues ao seu próprio coração. Porque o coração dele é mau, assim como o nosso. E um coração mau nunca vai produzir piedade. Um coração mau nunca vai produzir piedade. Nós disciplinamos os nossos filhos, orando e clamando pela misericórdia de Deus, porque somente Deus pode nos livrar de nós mesmos. E a beleza disso é que o Senhor, por meio de seu Filho Jesus Cristo, nos dá a graça que nos aproxima novamente a Ele, que nos transforma em filhos, que tira de nós o peso e a culpa do pecado e faz de nós filhos e servos de Deus. Agostinho, nas suas confissões, ele faz uma oração belíssima. Ele declara: eis-me aqui, Senhor, todo aberto a ti. A tua graça é necessária para mim, pois sou incapaz de resistir às minhas tentações e lutar contra o poder do pecado sozinho. Tu és o meu socorro, a minha força e a minha esperança. Em tua graça encontro o poder para vencer o pecado e ser transformado à tua imagem. Eu reconheço a minha fraqueza e me lanço completamente sobre tua misericórdia. Graças a ti, ó Deus, por me levantares quando caio e por me capacitar a lutar a boa batalha da fé. Nós precisamos lembrar.
precisamos lembrar que nós somos insuficientes. A nossa força é fraca. O nosso desejo é mau, mas Deus é fiel. Isso deve nos levar humilhados aos pés de Cristo, reconhecendo que sem Ele nós não conseguimos dar um passo. Quando voltamos lá para Êxodo 32, e Deus declara para Moisés que ele ia matar aquele povo, que ele ia aniquilar eles da face da terra, e que ele ia suscitar uma nova descendência de Moisés, Moisés clama a Deus pela misericórdia dele. Moisés intercede dizendo: Deus, esse povo é mau, nós precisamos do Senhor, tem misericórdia de nós. A primeira advertência é que nós devemos colocar a nossa confiança unicamente no Senhor. A segunda advertência é que os nossos desejos são um forte indício de quem estamos adorando. A terceira advertência é que a nossa própria força não é capaz de vencer os desejos do nosso coração. Mas a verdade é que em Cristo nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Nós precisamos da cruz. Reconhecer a nossa pequenez, a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, nos faz correr para o único que pode livrar o nosso coração de nós mesmos. Que no dia de hoje, nós possamos lembrar que em Cristo nós temos livramento das nossas tentações, dos nossos medos, das nossas angústias, de nós mesmos. Porque Cristo na cruz nos reconcilia com Deus. E por meio dessa paz, nós podemos lutar contra as angústias do nosso coração. Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações. E que possamos lembrar que em Cristo há perdão. Em Cristo há retorno. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Se nessa manhã você tem percebido que tem caminhado para longe de Deus em qualquer área da sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu casamento, como você trata o seu marido, no seu casamento, como você trata a sua esposa, seus filhos, há perdão em Cristo Jesus. A Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Cristo Jesus, nós podemos lutar contra a nossa natureza. Nós podemos entender que nele os nossos desejos são redimidos e nós aprendemos a amá-lo e a desejar aquilo que ele deseja, mas somente nele. Que nós possamos nos apegar a Cristo, porque é ele quem molda os nossos corações. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que possamos entender essa verdade, de que nós somos insuficientes. De que por nós mesmos, o nosso coração, ele vai nos encaminhar num caminho de morte. E que o nosso desejo, naturalmente, não é para o Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Derrama graça em nossas vidas diariamente. Para que nós possamos olhar constantemente para Cristo Jesus. Para que nós possamos lembrar do sacrifício do teu Filho na cruz. Para que nós possamos lembrar que a nossa vida está escondida com Cristo. E é por isso que nós caminhamos em esperança e confiança. Porque um dia essa luta vai acabar. Um dia essa luta vai acabar. Nós não teremos mais choro, não teremos mais dor, não teremos mais morte, não teremos mais pecado. E estaremos eternamente com o Senhor. Que esperança maravilhosa, Deus. Nos lembra essa esperança constantemente. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.